programa Tribuna Livre e hoje um programa muito especial. Tenho o prazer de receber ele, que é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Já foi secretário de transporte aqui em São Paulo. Olha, tem muita história, deputado federal, e nós vamos conhecer um pouquinho mais o nosso querido amigo Gilmar Tato. Seja bem-vindo, Gilmar. É um prazer estar aqui, Roberto Samuel. E estou muito contente, você está com uma boa instalação aqui. Obrigado. E um prazer falar com você, falar com todos que estão nos assistindo aqui de Guarulhos e região. Bom, ele foi deputado federal, tem uma grande abrangência. Eu sempre reclamo aqui que os nossos deputados acabam não enxergando a potência política e econômica da nossa cidade, Gilmar. Então, se eu for um pouquinho apertado, você me perdoe. Mas, Gilmar, eu sempre tenho uma curiosidade: qual é a visão dos políticos mais poderosos no sentido de peso político quando olham para a cidade de Guarulhos, Gilmar? Bom, Guarulhos, não precisa dizer, é a segunda cidade Mas você depois tem da consciência capital. real disso, Consciência, da potência? Potência econômica, social, política, e o aeroporto é uma referência no mundo de Guarulhos. Você vai nos aeroportos do mundo inteiro, quando você tem o nome da cidade, você às vezes reconhece a cidade em função do aeroporto. Uhum. Isso estou falando porque eu já viajei muito no mundo, certo? Mas eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Guarulhos. Aliás, na última vez que eu saí candidato a deputado federal, foi a segunda cidade que eu tive mais votos aqui aqui em Guarulhos. E a importância econômica, evidentemente, e importância política. Importância política, porque quando a gente anda, e eu faço muitas reuniões no interior, mas principalmente na região metropolitana, sempre a referência é Guarulhos. Porque a capital sempre é a capital, não tem jeito, né? Uhum. Então, quando você sai assim, da capital, a referência para nós, por exemplo, eu estou na política há muito tempo. Comecei desde garoto, 15 anos, 15, 16 anos. E sempre no Partido dos Trabalhadores. E aqui nós já governamos 4 vezes. E nós tivemos oportunidade, além das pessoas que governaram, os prefeitos que governaram aqui, os nossos 2 prefeitos, mas também eu era deputado federal na época do presidente Lula e da Dilma, e o Lula teve a oportunidade de trazer aqui um hospital. Ele veio várias vezes, né? Teve aqui a Universidade, né, Pública Federal, e o presidente, você lembrou bem, eu estive inclusive a última vez que ele veio aqui, ele fez uma atividade, não sei se foi Dom Bosco, agora... mas enfim, foi atrás do aeroporto de Guarulhos. Ele esteve aqui. E sempre que quando a gente conversa sobre Guarulhos, eu estive com ele semana passada e falei que estaria aqui, sabe? Ele tem um carinho muito grande por essa cidade. E hoje eu estou o dia todo fazendo atividade junto com o Alexandre Macedo, que é o secretário estadual de comunicação do PT. A gente tem uma parceria dentro do PT e também nas nossas funções, e hoje eu estou aproveitando esse quase véspera de feriado para fazer uma agenda aqui forte em vários bairros, conversando com lideranças políticas, porque nós estamos na pré-campanha. Parece que está longe, mas não está. Nós estamos há assim, pouco mais de 5 meses, nós estamos preparando a pré-campanha do presidente Lula e do Alckmin, que devemos lançar no dia 7 de maio, na cidade de São Paulo. Estamos vendo o local ainda, talvez na Zona Norte, estamos vendo um local. E ao mesmo tempo preparando, junto com a coordenação do Fernando Haddad, que eu tive, né, a honra de ser secretário dele de transportes por 4 anos, e agora está pré-candidato a governador, e que pelas pesquisas os 2 estão muito bem, e a gente está trabalhando para ver se consegue elegê-lo. Deixa eu aproveitar bem o Tato que está aqui, né? Rapidamente, aí me fale um pouquinho de você, em 2 minutos aí, conte sua história para o nosso povo saber quem é você e poder fazer a comparação, porque nós estamos querendo cobrar de pessoas que
levem votos de Guarulhos, mas também dê um retorno para nós, Tato. Então, rapidamente, quem é o Gilmar Tato naquela câmera? Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá. Na verdade, atualmente sou secretário nacional de comunicação do PT, do Diretório Nacional. Eu fui secretário de transportes dos últimos 4 anos do então prefeito Fernando Haddad. Fui tanto do Haddad como da Marta Suplicy. Tive a oportunidade de fazer as ciclovias, faixas de ônibus, corredor de ônibus, o bilhete único na cidade de São Paulo, que é um sucesso, é uma referência até hoje. Pra você ter uma ideia, Roberto, 90% dos assaltos diminuíram na cidade de São Paulo, quando a implantação lá em São Paulo do bilhete único. Fui secretário de abastecimento da Marta, nós tivemos a oportunidade de implantar o almoço e janta nas escolas, 2 mandatos de deputado federal, fui líder da bancada do PT, quando fui deputado federal, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que tem muito a ver com as cidades e tem a ver com geração de emprego e o tipo de emprego. Fui deputado estadual, secretário estadual de meio ambiente na oportunidade, professor de história, mestre em ciência pela USP, doutorando atualmente. Opa. E sou paranaense, uma família grande. Cara, eu ia falar assim, ó, tem cara do Paraná. Eu falo que o Paraná vai dominar Guarulhos, ó, que as últimas lideranças aqui foi Almeida, o nosso saudoso querido professor Moacir, o vereador Geraldo Celestino, que está no PSC, o vereador Lárcio Santos. É um monte de gente vindo do Paraná para Guarulhos. Mas você sabe que às vezes eu estou numa reunião e conto uma história, eu falo família grande, é uma parte de políticos, e falo que eu sou do Paraná, meus irmãos mais velhos, meus pais são do Rio Grande do Sul, né? E aí quando eu falo que sou do Paraná, sempre aparece alguém na reunião que fala, também sou do Paraná. E aí aquela região, aqui em Guarulhos eu não sei se tem muito, mas naquela região de Americana, Paulínia, tem muitos paranaenses, é impressionante, sabe? Muitos paranaenses. E deve ser a 4ª ou 5ª, assim, migração. Nós eu vim na última leva com meus pais, nós viemos em fim dos anos 70. Na zona sul de São Paulo, na periferia da zona sul de São Paulo, e comecei a minha militância política, porque meus pais, eles tinham 2 coisas que eles não aceitavam, e isso eu sou muito grato. A primeira é que não podia parar de estudar, porque família grande na roça tinha muito costume de fazer filhos para ajudar na roça. É verdade. E meus pais destoaram em relação a isso, falaram, não pode parar de estudar. Sorte. A gente deu sorte. E a outra, que tinha que ir todo domingo na missa, que é uma tradição que vinha principalmente lá do sul. E aqui em São Paulo não foi diferente, então todo domingo a gente ia na missa, começamos a participar do grupo de jovens, e aí foi aí que a partir do grupo de jovens começou a formação do PT e comecei a militância na cidade de São Paulo. Gilmar Tato, seguinte, Guarulhos é grande, mas ele sempre é visto... não é respeitado. Vamos pegar um ponto aí desse trem que vai até o aeroporto, que na verdade não vai até o aeroporto. Aí inventaram, em vez de... ficou no meio do caminho, uma coisa que até agora eu não consegui compreender. E aí, para tentar acertar esse problema, porque a pessoa tem que fazer uma baldeação, sair do trem e pegar o ônibus, agora inventaram um outro trem, quer dizer, vai continuar a ter baldeação. Então parece que Guarulhos sempre é deixado para trás. Nós temos 2 hospitais que mal funcionam. Nós deveríamos ter um hospital de Queimados, porque nós temos o aeroporto e temos apenas uma ala do hospital geral. Destoa um pouquinho. As pessoas veem aqui com uma grande potência, mas o governo do estado acaba não nos enxergando assim. Isso é projeto mal feito do PSDB. Isso em relação ao próprio VLT nos terminais de Guarulhos, que lá comporta você ter um trem, um veículo leve sobre trilhos, para você sair de uma estação para a outra, tá certo? Um terminal de outro, e a tendência é crescer cada vez mais, se for possível. Então você tem que ter um veículo leve sobre trilhos e conectado com a linha de trem. O problema é que na concessão isso não estava garantido, não colocaram isso como exigência, e ficou esse imbróglio dessa falta de negociação com o governo federal,
porque o aeroporto é federal, com a estação, com o trilho do governo do estado. E ficou essa coisa maluca de que se tem toda uma campanha para fazer com que as pessoas vão de trem, de transporte subtrilho para os aeroportos, para evitar sair do congestionamento. E o que aconteceu foi justamente isso que você falou, quer dizer, demorou para sair a linha de trem e conectar inclusive com as outras linhas na cidade de São Paulo. E quando fez, você tinha que fazer a baldeação por ônibus, que não é comum. Aliás, às vezes o usuário quem anda de avião reclama inclusive quando o avião não para no próprio hangar, onde tem que pegar um ônibus interno dentro do próprio aeroporto. Agora você imagina fora, porque nós estamos falando, são usuários que têm malas, né, que é mais difícil, não dá para pegar táxi porque o táxi é pouco tempo, é curto, e ficou esse imbróglio. Tem uma negociação, eu tenho acompanhado porque é a minha área, essa área de mobilidade, uma negociação com a concessionária, junto com o governo do estado, para você ter aí sim um trem, esse veículos leves subtrilhos, que sai dos terminais do aeroporto e liga com a linha de trem da CPTM. Aí fica bom, aí não fica ruim, é a solução. Na verdade ali teria que ter um pouco mais de extensão da linha de trem. Isso porque uma briga do governo federal, do governo do estado. O que precisa parar com essas brigas? O que precisa... Sempre teve essa briga. Não é, porque quem acaba assim, sendo prejudicado é o usuário, né? É o usuário, isso é inadmissível, foi uma falta de conversa, de diálogo, de negociação, que infelizmente aconteceu, e agora vai ter esse remendo, que é você ter esse ramal de um trem menor, vamos chamar assim, e que esse trem, ele sai da estação, da última estação aqui da CP, lá no Taboão, do Taboão, e passa, espero eu, que ele passe em todos os terminais e não só em um terminal, porque o transtorno vai continuar se isso não acontecer. Vale lembrar que o Gilmar Tato ele é pré-candidato, né? Ele precisa primeiro passar pela convenção do Partido dos Trabalhadores, pegar a legenda. Mas por que eu deveria escolher Gilmar Tato? Qual é a diferença entre Gilmar Tato e outra pessoa? Por que Gilmar Tato? Pelo que eu fiz como no Executivo, eu participei de 8 anos do Executivo, fui secretário de abastecimento, fui secretário da implantação das subprefeituras na cidade de São Paulo. Fui secretário de governo, no governo na época da Marta, e fui secretário de transportes. Isso no governo da Marta Suplicy. Depois dos outros 4 anos, fui secretário de transporte do Fernando Haddad e presidente da CT, que é uma empresa de trânsito, e da SP Trans, que é de transporte coletivo. E como deputado federal, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e do Comércio e fui líder da bancada do PT. Principalmente depois do golpe que aconteceu com a Dilma, uma preocupação que nós temos e o próprio presidente Lula tem, Roberto, é que nós temos que cuidar. Quando eu fui líder da bancada, o Michel Temer era o presidente da Câmara, o Cunha era líder do PMDB, o Arthur Lira era líder do PP, Sandro Mabel me parece que na época era não sei se era do PTB. Então você tem líderes lá que estão lá há muito tempo, que sabem articular, que sabem fazer manobras regimentais e que você precisa também de gente com experiência para dar sustentação a um governo popular, um governo social, um governo que quer a recuperação desse país. Recuperação do ponto de vista de imagem lá fora, um governo que vai recuperar a nossa soberania, um governo que vai voltar uns programas importantíssimos para o povo brasileiro, como Minha Casa Minha Vida, que foi feito aqui em Guarulhos, certo? Voltar a investimento como o Bolsa Família, que o Bolsa Família, você injeta dinheiro na economia. O Bolsa Família não é um programa assistencial diferente que as pessoas falam, porque quando você coloca 40 bilhões para as pessoas no bolso, as pessoas vão gastar. E quando elas gastam, aumenta o consumo gera renda, gera emprego. Voltar ao programa do ProUni,
que é onde o filho do trabalhador ou trabalhadora tenha condições de estudar, de fazer uma universidade, voltar a investir e fortalecer o Sistema Único de Saúde, garantir o piso dos professores. Então são matérias no sentido de que eu estou familiarizado, eu já vivi e convivi com isso. Então eu vou ser um deputado que sabe articular, que sabe defender o país, defender este programa, que é um programa do presidente Lula. Espero que ele se eleja quando assim eu puder fazer campanha, e que ao mesmo tempo, e pelas relações que eu tenho com a cidade de Guarulhos, é um deputado... Qual é a nossa garantia? Porque tem muita gente aqui, teve a Janaína Pascoal, levou 50 mil votos aqui, e nem pisou os pés aqui na cidade. Qual a nossa garantia Essa diferença. de que vai ser, você não vai esquecer da gente? Você vai levar nossos votos, mas também a gente quer que você olhe que a CCR não faça tudo que ela faz aqui, o pessoal da Infraero, o pessoal das concessionárias, respeite um pouquinho mais o governo municipal. Essa é a diferença. Eu gosto de fazer campanha, e eu tenho um estilo de fazer campanha, olhando no olho das pessoas, fazendo reuniões nos bairros, na comunidade, nas associações de moradores, conversar com as pessoas que têm relação política na cidade, o líder de bairro, o vereador. Por isso que isso faz com que você se comprometa com as pessoas, com o bairro, com a comunidade, e com a cidade. E aí você se torna um agente dessa cidade. É isso que eu quero ser em Guarulhos, um agente da cidade de Guarulhos, de trazer recursos para cá. Recursos tanto através do orçamento de vários ministérios que tem e que faça intersecções, inclusive, com as concessionárias, porque aqui você tem rodovias importantes, rodovias inclusive federais. Sim. E além do aeroporto, que hoje é uma concessão, mas também recursos para os bairros, de pavimentação, de asfalto, de reforma e construção de hospitais, de postos de saúde, de garantir que tenha mais UPAs, garantir que aqui tenha um aperfeiçoamento e extensão e ampliação de cursos universitários. Então, é um conjunto de demandas que você acaba se comprometendo. Por isso que a eleição é bom. Por isso que a democracia é bom, nós temos que garantir cada vez mais a democracia. Porque é o pacto que o eleitor faz com o eleito, com quem ele vota. Por isso que tem gente que não gosta de eleição e não gosta de democracia, porque não precisa prestar contas. Então, quando você faz eleição em 2 anos, você presta contas. Você pede o seu voto, você vem, conversa, dialoga, depois você tem que dar retorno daquilo que você falou e o retorno para a cidade. Então, a cidade de Guarulhos, como eu falei, foi uma cidade que eu depois da cidade de São Paulo, eu tive mais votos. E aqui é uma cidade que eu adotei para trabalhar, para ter relação com os vários bairros daqui, não só na época do período eleitoral, mas também de mandato e também de um compromisso de conversar com as lideranças do meu partido principalmente, mas não só, mas quem está aliado conosco, no sentido de a gente conversar a respeito de prefeitos, de vereadores em 2024. O senhor Jair Bolsonaro, né? Votaram no Jair Bolsonaro para tirar o Lula. Agora parece que estão querendo votar no Lula para tirar o Jair Bolsonaro. O que é isso, Gilmar? É uma falta de maturidade do povo brasileiro? Porque... Olha, o que aconteceu? Eu fui deputado por 2 mandatos e tive o desprazer de conhecer o atual presidente. Ele é pior do que as pessoas imaginam. Ele não respeita a democracia, não respeita a ideia dos outros, não respeita quem tem uma orientação sexual diferente, ele não respeita as mulheres, os negros, não respeita nordestino. E então você vê que nessas mais de 600 mil mortes que aconteceram no Brasil, ele não soltou uma lágrima, nem uma palavra de afeto, de conforto para as famílias que perderam seus entes queridos. E o Lula, para voltar a ser presidente, é para reconstruir esse país, reconstruir tudo que esse governo destruiu, e inclusive a imagem nossa lá fora.
mas destruiu o emprego, destruiu a renda, tentou destruir o Sistema Único de Saúde, tentou um processo de destruição da educação nesse país, um aumento da corrupção, desmonte das estatais, privatizações desnecessárias, descontrole do aumento dos combustíveis. O preço do gás na nossa época era tabelado por R$ 35,00, hoje está mais de R$ 130,00. Então nós temos que reconstruir o país e ao mesmo tempo transformá-lo. Quer dizer, diminuir a desigualdade social, recuperar a nossa soberania, ajudar o país a articular com outros países, principalmente da América Latina, de fazer um esforço conjunto de recuperação econômica, de geração de empregos, distribuição de renda, de preservação das nossas matas, preservação das matas da mata auxiliar, preservação do meio ambiente, você ter uma transição ecológica de tal maneira que nós possamos começar a comer alimento de verdade sem agrotóxico. Por que as pessoas hoje novas, volta e meia a gente conhece alguém que foi diagnosticado com câncer? Porque as pessoas estão comendo veneno. Puro. Então, você tem que ter uma política de alimentação saudável. E o que o governo atual fez foi ao contrário, ele liberou mais de 40 itens de produtos para a lavoura, não deveriam ter proibidos. Um estoque regulador, mas Gilmar? Tem, mas ele não respeita a lei. Ele não respeita a lei. Aqui está 15, sei lá, acho que deve estar a última vez que eu comprei, estava na faixa de R$12, eu não sei quanto está agora, Paloma, uns R$12. R$12. E nós estamos aí, nós somos campeões mundiais de fabricação de plantação de soja. Não, você tem o estoque regulador, e é para isso que serve o governo e essas agências reguladoras. Você tem um estoque regulador para que na entre safra você diminui, portanto, você não tem a safra, você possa controlar Sim. preços. E na época de safra você também não diminui tanto que quebra o produtor. Esse estoque regulador, o país perdeu essa expertise, e tinha no passado, não é que não tinha. Eu falei do preço do gás, o preço do gás não é verdade, nós passamos por crises mundiais também na época, mas a Petrobras ela tinha um sistema regulador que não era para beneficiar os acionistas, mas era que determinados produtos, como por exemplo o gás e em certa medida também o óleo diesel, porque cuida do transporte de mercadorias, você tinha um controle de preços que são controles necessários. Então a cesta básica, o gás de cozinha, a cesta básica e produtos essenciais para manter o bom funcionamento do país, você tem o governo precisa interferir. Não é interferência excessiva, mas você tem estoque regulador de tal maneira que se alguém aumenta o preço, você joga no mercado esse produto e abaixa esse preço, porque a pessoa deixa de comprar esses produtos. Então isso não tem, você não tem política reguladora, você não tem política de alimento saudável, você não tem todo o sistema do Pronaf, que é investimento para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, para o financiamento de caminhões, de máquinas, utensílios, tratores, não existe mais. Quer dizer, o BNDES está a serviço dos grandes conglomerados, dos grandes fundos que têm dinheiro, e ao invés de ser da base, um banco realmente de fomento, um banco de investimento, que juros baixos, e que não acontece. Eu estava agora, a mesma política do transporte público, de investimento do transporte público. Você tem que ter, o FINAME tem que funcionar justamente para quê? Para que todos tenham acesso e possa você ter uma política de compra de ônibus e diminuir o ônibus para ter ônibus novos, com segurança. Isso vale para trilho, vale para ônibus, vale para caminhões, vale para tratores, e que não é essa política, essa preocupação, porque isso por trás gera empregos também. Não. A quebra desses bancos públicos e a quebra dessas empresas públicas, na verdade, é para beneficiar os acionistas, que a sua grande maioria são acionistas estrangeiros, não são acionistas brasileiros. Então, nós temos que mudar esse conceito, esse formato, e fazer com que as nossas estatais, os nossos bancos públicos, possa ser aí sim um estoque regulador, que a gente chama. Quer dizer, você controla os juros a partir daí.
Fazendo o quê? Dando juros, diminuindo os juros, e aí os bancos privados acabam tendo que diminuir a sua volúpia de preço, que é muito grande, que é o que acontece com o Brasil. Terminando o nosso tempo aqui, eu queria que o Gilmar Tato nos falasse o que o povo aqui do Alto Tietê, de Guarulhos, da Zona Norte de São Paulo, que está nos acompanhando, pode esperar dele, caso ele tenha a sua legenda, caso ele venha a ser candidato e caso ele seja eleito. Qual o compromisso que ele tem com a nossa cidade? Que muitas vezes, como eu já falei, tem muita gente que vem aqui, acaba levando voto e depois nem sequer passa pela cidade, a não ser se for para passar pelo aeroporto. Qual o compromisso que o senhor faz aqui com a cidade de Guarulhos, Alto Tietê, pessoal da Zona Norte de São Paulo? Ajudar vocês a criarem oportunidades. O povo brasileiro, o povo de São Paulo, o povo de Guarulhos é um povo trabalhador. O que precisa é ter oportunidades. Oportunidades de emprego, oportunidades de ter uma educação de excelência, oportunidade de ter acesso ao Sistema Único de Saúde, oportunidade de ter uma alimentação saudável, oportunidade de querer pegar um transporte público de qualidade, que um preço acessível, oportunidade de ter acesso à alimentação, essa alimentação ela não seja um preço alto. Então a minha função é criar oportunidades, e o jeito de criar oportunidades, evidentemente, é ajudar, no meu caso, o meu partido, e ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Então eu quero ser um presidente que ajuda a criar oportunidades, que ajuda a cidade de Guarulhos, ajuda os bairros, nos seus anseios, nas suas necessidades, desde uma regularização fundiária, de uma pavimentação de uma rua, um asfalto de uma rua, de um posto de saúde que tenha um médico de qualidade, uma enfermeira que atende bem, uma escola no seu bairro de qualidade. Acho que essa é a minha função. A função é ajudar a cidade de Guarulhos a se desenvolver, a ter paz e estar lá em Brasília, defendendo o povo brasileiro, defendendo o país com paz, com harmonia, com muita esperança, não com ódio. Eu queria encerrar dizendo o seguinte... Não encerra não, eu só tenho uma questão. Mas eu queria encerrar essa parte. Bom, tem 30 segundos pra você. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas têm que sair de casa por duas razões. Uma, com um livro para ir para a escola, ou numa biblioteca, ou com a bola para jogar futebol, para se divertir. E a outra, com uma carteira assinada para ir trabalhar. E não com uma arma na mão. Acho que é isso que nós temos que fazer em Guarulhos e no estado de São Paulo e no país. Belas palavras. Gostou do Alckmin, não? Olha para aquela câmera, olhando naquela câmera. O que você achou do Alckmin? O Alckmin, ele simboliza aquilo que o presidente Lula está pensando, que nós temos que reconstruir esse país, unidade nacional, defesa da democracia, combate ao fascismo e recuperar aquilo que já foi conquista do povo brasileiro, que o Bolsonaro tirou. Então, nesse sentido, o Alckmin ele cumpre um papel importante para agregar com amplos setores de centro, setores produtivos nesse país, e que muitas vezes, mesmo Lula tendo governado por 8 anos, algumas pessoas ainda acham que o PT é estreito, que o PT só pensa de um lado, só o lado social, só o lado da classe trabalhadora. Não, o PT pensa no Brasil, pensa nos empresários, pensa no setor produtivo, e por isso, para combater o fascismo e defender a democracia, nós precisamos ser amplos. E o Lula tem essa preocupação, está tendo essa sabedoria, e por isso que o Alckmin vem para agregar, para a gente somar e reconstruir esse país e transformá-lo, e ganhar a eleição e fazer aquilo que precisa ser feito. Manter a nossa autonomia, a nossa soberania e resolver o problema do povo brasileiro. Quem quiser falar com o Gilmar Tato, como é que faz? Redes sociais? Redes sociais. Gilmar com J. Gilmar com J, Tato, aí você tem... Entra no Google que tem vários. Pode ser Instagram, Telegram, pode ser Facebook, vai lá, YouTube... Pesquisa o que ele já fez, já vai para voltar com Entra no Google e chama lá que tem vários canais. Eu estou em todos os canais da rede social. Obrigado. Grande abraço. Prazer falar com vocês. Obrigado.